E se Deus te pedisse algo que vai contra os teus desejos? E se o chamado dele te levasse exatamente para o lugar que você mais evita? Para confrontar pessoas que você não gosta? Ou para cumprir uma missão que te assusta? E se a vontade de Deus fosse desconfortável, difícil de aceitar, e exigisse de você renúncia, coragem e obediência? Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Deus o chamou para proclamar arrependimento a um povo inimigo, cruel, violento e idólatra. Mas em vez de obedecer, ele fugiu. Porque às vezes o maior desafio não é ouvir a voz de Deus. É ter coragem de dizer, sim, Senhor, mesmo quando tudo dentro de nós quer dizer não. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais surpreendentes e profundas das Escrituras, a jornada de Jonas, o profeta que ousou fugir do chamado de Deus, em vez de obedecer à voz divina. Ele escolheu o caminho contrário, tentando escapar de um propósito que não entendia ou talvez não aceitava. Mas o plano de Deus era maior. No meio da tempestade, no fundo do mar e nas entranhas de um grande peixe, Jonas descobriu algo que todos nós precisamos entender. Não há como fugir da vontade do Criador. Essa não é apenas uma história sobre desobediência, mas sobre redenção, misericórdia e uma segunda chance. É um retrato do Deus que nos persegue com graça, mesmo quando nós o evitamos. Prepare-se, porque essa jornada é tão profunda quanto o mar que engoliu o profeta. Mas essa não é só uma história sobre desobediência. É sobre misericórdia, arrependimento e um Deus que insiste em nos dar uma segunda chance. Jonas era um profeta hebreu. Deus o chamou e deu uma ordem direta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Nínive era uma cidade inimiga de Israel, cruel, violenta, idólatra. Jonas não queria vê-la arrependida, queria vê-la julgada. Então ele fugiu. Em vez de ir para o leste rumo a Nínive, Jonas embarcou para Tarsis, o extremo oposto. Tentava escapar da presença de Deus. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. Os marinheiros aterrorizados clamavam aos seus deuses e lançavam cargas fora. O capitão acordou Jonas. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós. Eles lançaram sortes e a culpa caiu sobre Jonas. Ele confessou, eu sou hebreu. Sirvo ao Deus dos céus. Estou fugindo dele. Os marinheiros perguntaram, o que devemos fazer contigo? Jonas respondeu, lançai-me ao mar. A tempestade cessará. Com relutância, eles o jogaram. Assim que Jonas caiu no mar, a tempestade cessou. Mas Deus havia preparado um grande peixe para engoli-lo. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, num lugar escuro, úmido, isolado. Ali ele orou, chorou, arrependeu-se na minha angústia, clamei ao Senhor. Da barriga do abismo, ouviu a minha voz. Deus ouviu e ordenou ao peixe, vomita Jonas em terra firme. E assim aconteceu. Mais uma vez Deus falou com Jonas. Levanta-te e vai a Nínive. Dessa vez, Jonas obedeceu. Nínive não era apenas uma cidade. Era uma metrópole imponente. Um verdadeiro símbolo de poder e arrogância. Sua extensão era tão vasta que levava 3 dias inteiros para atravessá-la a pé. Cercada por muros fortificados e conhecida por sua arquitetura grandiosa. Nínive era o coração do Império Assírio, uma nação temida por sua crueldade e opressão. Seu povo era idolatra, sua justiça brutal, seus exércitos implacáveis. Aos olhos de Jonas, aquela cidade representava tudo o que havia de errado no mundo, e ainda assim, foi justamente ali que Deus decidiu derramar misericórdia. A ordem divina era clara. Proclamar arrependimento em meio a uma cultura hostil
distante e corrompida. E o cenário dessa missão era uma cidade que, por sua grandeza física e espiritual, exigia mais do que passos. Exigia fé. Jonas andou por ela anunciando: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Para sua surpresa, o povo creu. Desde o rei até os servos, todos jejuaram, vestiram pano de saco e se arrependeram. O rei declarou: quem sabe Deus se voltará do furor da sua ira. E Deus, vendo o arrependimento, teve misericórdia. Mas Jonas, fico, eu sabia que tu és misericordioso. Foi por isso que fugi. Ele sentou-se fora da cidade, esperando talvez que Deus mudasse de ideia e destruísse tudo. Então Deus fez crescer uma planta que trouxe sombra sobre Jonas, e ele ficou feliz. Mas no dia seguinte, Deus mandou um verme que destruiu a planta. O sol quente queimou a cabeça de Jonas, e ele se desesperou. Deus então o confrontou: você se compadece de uma planta que nem plantou. E eu não teria compaixão de uma grande cidade com mais de 120.000 pessoas e tantos animais. A história de Jonas termina de forma abrupta, sem um final claro, sem uma resposta definitiva de Jonas, sem uma conclusão convencional. É como se as cortinas se fechassem no momento em que a maior pergunta é lançada ao coração do leitor, ou melhor, ao nosso coração. Jonas não responde a Deus. A narrativa silencia, porque agora é a nossa vez de falar. A pergunta que paira no ar não é apenas sobre Jonas, é sobre mim e sobre você. O que temos feito com o chamado que Deus nos entregou? Temos obedecido, mesmo quando não compreendemos? Ou temos fugido, nos escondendo atrás de desculpas, medo ou orgulho? Será que também nos irritamos quando a misericórdia alcança quem achamos que não merece? O silêncio de Jonas no final do livro ecoa como um espelho da nossa consciência. Deus continua nos perguntando: você está mais preocupado com seu conforto do que com as pessoas que eu quero salvar? O fim dessa história não está no texto. O fim está na sua decisão. Quantas vezes fugimos do que Deus nos pede? Quantas vezes julgamos os outros, enquanto esquecemos da graça que nos alcançou? Jonas nos ensina que não se pode fugir da vontade de Deus. Deus nos ama o suficiente para nos perseguir com graça. A misericórdia divina é maior do que o nosso senso de justiça. E mais, às vezes, o grande peixe é a maneira que Deus usa para nos reposicionar. Porque Ele não nos quer apenas obedientes. Ele nos quer transformados. Gostou da história? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, as Escrituras ganham vida, imagem e propósito.